Hoje nós vamos estudar o capítulo 32 de Êxodo, dos versos 9 até os versos 29. Nesse texto nós vamos ver a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus contra o povo que havia praticado a idolatria, que havia rasgado, quebrado o compromisso da aliança. A ira de Deus é a sua total oposição, o seu antagonismo às práticas idólatras e às práticas pecaminosas. Essa é a ira de Deus. Vamos ver como Deus tratou o povo nos momentos após a idolatria, ou enquanto o povo praticava a idolatria. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo e é povo de dura cerviz. Veja, o Senhor está falando, está dando uma qualificação para o povo. É um povo de dura cerviz. Isso quer dizer, é um povo teimoso, é um povo rebelde, é um povo obstinado. Agora eu vou ler o verso 10. Agora, pois, deixa-me para que eu se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. O Senhor queria consumir o povo, destruirei o povo de Israel. E vou fazer de você, e farei de ti, de Moisés, uma grande nação. Ora, o Senhor havia prometido a Isaac, a Abraão, a Isaac, a Jacó, fazer deles uma grande nação. Era esse o seu povo. Mas agora o Senhor estava tão revoltado, tão indignado com a infidelidade do povo, que diz assim: vou destruir esse povo e vou fazer de Moisés uma grande nação. A Bíblia não fala qual foi, como é que Moisés respondeu a essa proposta de Deus, mas os atos em seguida mostram que Moisés não considerou essa possibilidade, a possibilidade de destruir o povo. Pelo contrário, ele intercedeu pelo povo. E a partir do verso 11 a gente vê o seguinte: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Veja, nós vimos ontem, o Senhor falou para Moisés assim: o teu povo, o povo de Moisés. E agora Moisés estava falando assim: não, não é o meu povo, é o teu povo, como sempre o Senhor havia considerado. O povo era o povo de Deus. E agora ele vai argumentar em favor do povo, os versos 12 até o verso 12 e 13. Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abrão, de Isaque e Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-é a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Moisés argumenta com Deus. O que os egípcios vão dizer? O Deus do Israel, o Deus do povo de Israel, tirou do Egito para matá-los no deserto? Ora, que é isso? Que coisa mais absurda. Ou então ele ainda usou como argumento o seguinte: lembra que o Senhor prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó que daria a descendência esta terra. E era esse então o argumento. Esse foi um argumento convincente. O argumento de Moisés foi convincente em favor do povo. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era assim que o líder hebreu desejava. Em vez disso, ele implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, mas sim de Deus, por suas obras poderosas. Deus os havia tirado do Egito. Não foi Moisés que havia tirado do Egito, mas o Senhor Deus, por conta das suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. Ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. Veja, irmãos, nessa argumentação de Moisés, a gente vê duas preocupações, duas grandes preocupações, duas importantes preocupações. A primeira era com a integridade do povo, para que Deus não destruísse o povo. Mas a outra preocupação de Moisés era com a reputação do Senhor. O que é que vão dizer do Senhor se o Senhor destruir o povo?
Era essa a preocupação. Moisés tinha uma preocupação com a reputação do Senhor. Verso 14 mostra o resultado da argumentação eficaz de Moisés. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera fazer, que dissera que havia de fazer ao povo. Sabe, irmãos, não é difícil fazer Deus se arrepender da destruição. Por quê? O Senhor não é um Deus de destruição. A destruição é uma obra estranha, como diz Isaías 28, 21. O Senhor Deus não quer destruir, o Senhor Deus quer salvar. E o Senhor, agora, nessa condição, então, não destruiu o povo. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura que Deus esculpira nas tábuas. Ouvindo Moisés a voz do povo que gritava, disse Moisés: há alarido de guerra no arraial. Veja, Moisés desce do monte, traz as leis. As leis eram o contrato da aliança com Deus, o contrato de fidelidade, para se encontrar com o povo. Mas que povo que ele vai encontrar agora? Um povo que estava praticando a idolatria. O povo de Deus que estava praticando a idolatria. E ele disse: ouço alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Ouço pessoas cantando, era isso então que Moisés disse. Ouço pessoas cantando, ouço barulho de festa, ouço som de canções. Mas continuando então, veja, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e a dança. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. A terrível constatação da quebra da aliança. O povo já tinha quebrado a aliança, e agora ao Moisés quebrar as tábuas da lei, jogá-las no chão, quebrá-las, Moisés estava falando assim: essa aliança foi quebrada da mesma forma que está sendo quebrada agora essas tábuas de pedra. Logo que se aproximou do arraial, estou lendo novamente o verso 19. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Quebrar as tábuas que continham o decálogo era um sinal externo da violação da aliança, da violação do seu conteúdo. Deus não repreendeu Moisés por isso, e mais tarde ordenou que o líder hebreu fizesse 2 tábuas para substituir as primeiras tábuas, que haviam sido quebradas. O próprio Deus reescreveria os mandamentos. Veja, um Deus que perdoa, um Deus que renova a aliança. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que fez o povo que trouxe sobre ele tamanho pecado? Arão tinha sido comissionado para cuidar do povo na ausência de Moisés. E agora Moisés está perguntando, está inquirindo a Arão: como é que você permitiu isso? Como é que você compactuou com tamanho mal? Como que você promoveu a idolatria? E agora veja a resposta de Arão. Respondeu Arão: não se acende a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Desculpa amarela. Quando tem uma desculpa tola, a gente costuma dizer uma desculpa amarela. E era essa desculpa que Arão estava dando. O povo é propenso para o mal. Ele não estava agora se responsabilizando por ser o condutor do povo naquele momento. Pois me disseram: fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Quando a esse Moisés, um homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eles disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me e eu o lancei no fogo e saiu um bezerro. Outra desculpa amarela. Agora ele estava mentindo. O texto bíblico que lemos anteriormente diz assim: ele fez com o buril, fundiu um bezerro de ouro. E agora aqui ele estava dizendo: milagrosamente ele saiu do fogo. Saiu o bezerro.
Mentira. Uma mentira, um mal que leva a outro. A idolatria levando a mentira. Que ironia sombria. Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro. Nesse caso, a idolatria levou à mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. Veja agora, irmãos, o verso 25, o que estava acontecendo com o povo de Deus. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. O povo estava desenfreado, era essa a deplorável condição do povo de Deus, o povo que devia ser nação santa. Esse povo agora era um povo deplorável, o povo estava desenfreado, sem freios, completamente sem controle, fazendo o que queriam, estavam indo à solta, como diz outra versão desse mesmo verso. O povo estava despido. Isso era uma orgia por conta da idolatria. Era uma orgia semelhante à dos ímpios. Era uma orgia semelhante à dos cultos dos egípcios. Mas ainda, por conta disso, eles eram motivo de escárnio entre os inimigos. O povo de Deus, a nação santa, era objeto de zombaria. A idolatria estava levando à desonra do nome de Deus. O comportamento idólatra do povo de Israel estava desonrando o nome de Deus. Em seguida houve um juízo, e nesse juízo 3.000 homens foram mortos por conta da idolatria. A urgente e necessária punição dos idólatras, ainda mais a bênção aos fiéis. Pois Moisés disse, naquele dia caíram uns 3.000 homens, que eram idólatras que estavam praticando a idolatria. Pois Moisés dissera, consagrai-nos hoje ao Senhor, cada um o seu filho contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Junto com o juízo de Deus estava a bênção. O Senhor não permite que o mal vá para sempre. O Senhor não pode permitir a idolatria para sempre. Veja, irmãos, a mensagem que temos pregado, que os adventistas têm pregado, a mensagem do primeiro anjo. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo. Adorai o Criador de todas as coisas. Veja, irmãos, essa é uma mensagem contra a idolatria. Adorai aquele que fez todas as coisas. Temei a Deus, dai-lhe glória. Não tenham cultos idólatras. Não tenham outros deuses, porque é chegada a hora do seu juízo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aqui o estudo de hoje, um estudo longo, não vários versos, 20 versos estudamos hoje. Possa nos fazer ter a convicção de que nunca devemos colocar ídolos à frente de Deus. Porque o Senhor não vai tolerar para sempre os ídolos, assim como não tolerou lá no deserto. No dia seguinte, à chegada de Moisés, quando Moisés chegou, já mostrou o juízo sobre aqueles que estavam praticando a idolatria. Que Deus nos abençoe, nos proteja da idolatria e que possamos pregar, mostrar aos outros, honrar ao Senhor Deus, mostrando que Ele é o Criador de todas as coisas e que é chegada a hora do juízo e que somente a Ele devemos dar glória.